Noemi, a sogra que virou ancestral de Jesus. Bloco 1. A doce Noemi que virou Mara, quando Deus muda o sabor da vida. Bem-vindo ao Bizarrices da Bíblia. Aqui a gente pega aquelas histórias que você achava lindas, puras e edificantes e mostra o quanto elas são, digamos, biblicamente estranhas. Hoje vamos falar de Noemi, uma mulher cujo nome significa agradável, mas que acabou pedindo para ser chamada de amarga. E não é para menos. O currículo dela inclui fome, migração forçada, morte do marido e dos 2 filhos. Tudo embalado em um drama digno de novela mexicana, só que escrita em hebraico antigo. Pois é, Noemi vivia em Belém de Judá. O nome já promete pão, Bethlehem, literalmente casa do pão. Mas a cidade entrou em crise. Faltou pão, faltou fé e, como sempre, Deus ficou em silêncio. Então, Noemi e seu marido, Elimelec, resolveram fugir para Moabe, a terra dos inimigos de Israel. Tipo assim, o casal cristão fugindo para o país dos ateus porque lá o mercado está melhor. Mas nada como um plano de Deus para complicar a vida dos fiéis. Em Moabe, o marido morre. Os filhos se casam com mulheres moabitas, o que a lei de Moisés condenava. E 10 anos depois, os 2 filhos também batem as botas. Noemi, viúva e sem netos, fica só com as 2 noras, Orfa e Ruth. E é aqui que começa o episódio que faria qualquer teóloga feminista dar um sorriso irônico. Uma mulher derrotada, abandonada por Deus, prestes a voltar para casa, e ainda sendo o elo da linhagem messiânica. Bloco 2. Quando a sogra vira coach espiritual da nora pagã. Noemi decide voltar para Belém e avisa as noras: meninas, voltem para o povo de vocês que comigo é só sofrimento. Orfa entende o recado e se despede. Mas Ruth diz: a moabita faz um juramento que virou verso de casamento gospel. Aonde fores, irei eu. Teu povo será o meu povo, e teu Deus, o meu Deus. Romântico, né? Só que isso é mais sobre sobrevivência do que amor. Ruth sabe que numa sociedade patriarcal e teocrática, mulher sozinha não sobrevive. Então ela se gruda na sogra como quem diz: você é minha chance de não morrer de fome. Quando chegam a Belém, a cidade inteira comenta: é Noemi, aquela que foi embora rica e voltou falida. E ela responde amarga: não me chamem Noemi, mas Mara, porque o Todo-Poderoso me encheu de amargura. Traduzindo, Deus me arrebentou e ainda quer que eu sorria. É o retrato da fé desiludida, o tipo de personagem que as igrejas de hoje esconderiam debaixo do tapete, porque ninguém quer admitir que Deus pode arruinar a vida de uma pessoa fiel. Mas Noemi não desiste. A mulher amarga vira coach espiritual da nora pagã. Ela ensina Ruth a aproveitar a antiga lei do respigo, aquela que permitia aos pobres recolher sobras nos campos. Ruth começa a catar espigas no terreno de um tal de Buz. E quem era Buz? Um parente rico de Elimelec, o tipo de solteiro abençoado que toda sogra piedosa sonha para nora. Irina. Bloco 3. Operação. Casamento, a estratégia divina de Noemi. Agora a história fica saborosamente bizarra. Noemi, que até ontem dizia que Deus a tinha abandonado, de repente bola um plano divinamente inspirado para Ruth se aproximar de Buz. E o plano é digno de reality show bíblico. Ela manda a nora se arrumar, se perfumar e ir à eira, o lugar onde Buz estava dormindo, e deitar aos pés dele. Sim, literalmente. Descobre-lhe os pés e deita-te. Ruth 3:4. Os estudiosos discutem até hoje se isso foi um gesto simbólico ou um eufemismo bem óbvio. Mas enfim, o plano funciona. Buz acorda no meio da noite, vê a moabita deitada aos seus pés e a chama de mulher virtuosa. Claro,
É o tipo de virtude que toda sogra quer para sua nora, desde que o resultado seja um bom casamento e uma herança garantida. Depois de uns trâmites legais, Boaz casa com Ruth e tudo se resolve num final feliz digno de Disney bíblica. Ruth engravida, dá à luz um menino chamado Obed. E as mulheres de Belém dizem a Noemi: Bendito seja o Senhor que te deu um neto. Ele restaurará a tua vida. A Noemi, que antes se dizia amarga, agora embala o bebê no colo e volta a sorrir. Mas repare, o bebê é da nora. Mesmo assim, o texto diz que Noemi tomou o menino e passou a cuidar dele como se fosse seu filho. Ruth 4,16. Ou seja, ela ganhou um neto e uma segunda chance. Porque na Bíblia, até Deus precisa de uma sogra para fazer o milagre acontecer. Bloco 4. De sogra amarga a ancestral do Messias, o final improvável. E aí vem o desfecho que os pregadores adoram citar. O pequeno Obed cresce, tem um filho chamado Jessé, que tem um filho chamado Davi. Sim, o rei Davi. O homem segundo o coração de Deus. E pela genealogia de Mateus, Ruth, a Moabita, e Noemi, a sogra amarga, entram oficialmente na árvore genealógica de Jesus. Ou seja, o Salvador do mundo nasceu de uma linhagem montada por uma viúva falida e uma estrangeira que dormiu aos pés de um fazendeiro. É o tipo de plano perfeito que só a teologia consegue justificar sem corar. Noemi, a mulher que quis mudar o nome para Mara, termina a vida como símbolo de redenção. Mas cá entre nós, se essa é a forma de Deus mostrar amor, imagina quando ele estiver de mau humor. A história de Noemi é uma lembrança incômoda. A fé não garante nada. A dor não poupa ninguém. E no fim, até as sogras têm papel no grande teatro divino. Aí, o que você acha dessa história? Milagre ou coincidência com roteiro de novela? Deixa seu comentário aí embaixo, curta o vídeo e se inscreva no canal Bizarrices da Bíblia. Porque aqui, meu amigo, a gente não lê a Bíblia para se converter. A gente lê para entender o quanto ela é bizarramente humana.